tudo bem? Essa pergunta que está assolando as pessoas, né? Que está tirando o sono de todo mundo, né? RX 480 é melhor que GTX 1060? Bom, pessoal, eu não vou dizer um resultado, eu vou deixar que vocês escolham. Acho que cada empresa tem o seu produto, né? E tem seu público-alvo. E você vai saber o que é melhor para você, né? Botando alguns pontos aí em levantamento, tá? Vamos primeiro voltando para a Nvidia, né? A Nvidia foi a primeira a entrar na geração, né? Com a linha Pascal. E a linha Pascal, né, e a Nvidia nos últimos anos vem trabalhando no quê? Vem trabalhando em ter o melhor desempenho consumindo ah, menos watts possível, né? Consumindo menos energia possível. E nisso, pessoal, a Nvidia está de parabéns, tá? A GTX 1080, quem diria, né? É a GPU mais forte do mundo, com 8.9 teraflops, né? Consumindo 180 watts Full TDP. Se você não sabe o que é teraflops, pessoal, teraflops é uma forma de cálculo sobre pontos flutuantes por segundo, entendeu? É como se fosse o poder gráfico máximo que ela consegue tirar. Ela consegue tirar 8.9 teraflops, né? E com consumo em Full TDP, né, que é o consumo máximo de watts hora, dela é de 180 watts, certo? Primeiro a Nvidia lançou a 1080, né, lançando aí no sendo a GPU por enquanto, né, a mais forte do mundo, e posteriormente lançou a GTX 1070, né? E depois a RX 480 foi lançada pela AMD, né, lançando um modelo referência, que é ao contrário da Nvidia, né? A Nvidia lançou o Founders Edition, que é um modelo referência, porém uma referência mais caro que o modelo, né, das suas parceiras. Parceiros que eu digo é EVGA, tá? A MSI, Galaxy, ou seja, todas as marcas de vídeo, de placa de vídeo que você conhece, certo? E a RX 480 saiu no modelo referência apenas e até o momento só temos o modelo referência, né? O que nos traz aí alguns motivos por esse só existir esse modelo referência por enquanto, certo? E por último, após a RX 480, foi lançada a GTX 1060, né, que é o embate das mid-high, né? O pessoal mid, né, é o pessoal que busca, né, em si o custo-benefício, ou seja, ter uma máquina com um desempenho legal, porém com um custo baixo, ou seja, buscando o equilíbrio entre desempenho, né? O pessoal do mid procura o equilíbrio entre desempenho e gasto, né? Tanto no consumo de energia, tá? Quanto no montar o PC em si, certo? As configurações. E o pessoal high-end, né? É o pessoal que busca um desempenho, sacrificando um pouco do custo-desempenho, e o pessoal entusiasta, né? É o pessoal que torra o dinheiro e não tá nem aí para quanto vai gastar, certo? É. A GTX 1060, pessoal, na parte de consumo, né? Ela tá muito bem, ela tá consumindo 120 watts, né? 120 watts hora, ou seja, uma fonte de 400 watts, você já segura uma 1060 de boa, né? Essa linha Pascal veio com o clock muito alto, né? A gente não estava acostumado, né, com o clock tão alto, graças ao que? A construção, né, a litografia dela de 16 nanômetros, uma litografia, né, que tem baixa dissipação de calor, ou seja, você consegue botar muito mais, ah, como é que eu vou falar, transistores, né, dentro da GPU, né, para ter uma dissipação de calor muito mais otimizada, vamos dizer assim, né? E a GTX 1060, pessoal, tem 4.4 teraflops, né? O que a gente está vendo, pessoal, nos testes em DirectX 11 é que a GTX 1060 está tendo desempenho de 5 a 20% aí em média, né? Dependendo da otimização do jogo que está rodando e tal, em DirectX 11, ah, essa de 5 a 20% superior à RX 480, pessoal. Porém, né, o que muita gente não está mostrando, o que, que é? A RX 480, pessoal, ela tem um foco, né? O foco da AMD para lançar essa placa foi o quê? Não foi, foi ser a placa Ultimate na parte Full HD e parte realidade virtual, certo? Porém, ela já tem desempenho, tanto a 1060 quanto a RX 480, a passar a barreira do Full HD, certo? Ou seja, rodar realidade virtual em Full HD ou rodar em 2K, certo? Na resolução 2K. Ah, o que a gente pode esperar, pessoal, dessa nova geração de placa de vídeo, né? A 1060, né, ela tá rodando jogos em Full HD quase sempre acima de 60, né?
FPS no Ultra, né? Eu não tô aqui para mostrar teste nem nada da placa de vídeo, né? Não é o intuito desse vídeo. A gente vê vários avanços, né, da placa de vídeo. A 1060, pessoal, ela tem 6 GB, né, na versão. A princípio ela ia ter uma versão de 3 GB de vídeo e uma versão de 6 GB de vídeo, né, memória de vídeo. Porém, isso aqui, pessoal, pode ser um pouco de limitação, né, futuramente para ela. Uma coisa que deixou muita gente triste, né, e que faz até a Founders Edition da GTX 1060 não fazer sentido é o seguinte: não vai ter suporte a multi-GPU, ou seja, a GTX 1060 não faz escalonamento de multi-GPU, não tem ponte, então não tem como fazer um SLI de 1060, certo? Bom, pessoal, uh, isso, curiosamente, né, a NVIDIA apontou que o pessoal não procura muito, né, usar esse tipo de placa MIDI, para tentar, né, ter um desempenho melhor. O que eles alegaram é que o pessoal que geralmente faz SLI é o pessoal entusiasta, ou seja, é o pessoal que compra duas GTX 1080 ou duas 1070 para ter ali um bom escalonamento, né, de placa de vídeo e tal, e que não achou necessário, né, usar o SLI na 1060, né, que seria só um gasto a mais que quase ninguém ia utilizar. Beleza, em parte a gente concorda, a gente sabe que o escalonamento de multi-GPU é complicado, principalmente em placas MIDI, né? Porque quando o jogo não otimiza bem a placa, você tem um desempenho muito ruim, né? Mesmo que você baixe configurações. Por exemplo, se você estiver rodando um jogo em 4K, se você fosse rodar um jogo em 4K com a GTX 1060, com duas GTX 1060, desculpa, e se o jogo não fosse otimizado, você não conseguir nem rodar na resolução 4K. A gente viu que em 4K a GTX 1060 mesmo com 4.4 teraflops ela não empurra, né, acima de 30 frames ali, ela fica oscilando abaixo dos 30, o que torna quase todo jogo injogável, assim. Tira boa parte da fluidez, a não ser que você tire muito, né, você baixa muito a qualidade e ninguém vai jogar em 4K no low, né, pessoal, não faz muito sentido. Levando essa parte, pessoal, algumas evoluções foi a banda, né, passou a 192 bits, né, memória bus aqui, e ainda usa GDDR5 normal, né? O consumo está bem baixo da uma fonte, como eu já disse, 400 watts, e a litografia de 16 nanômetros, já passou da geração passada, né? A série 900 de 28 para 16 nanômetros. E uma coisa que não fez sentido foi 1060 com Founders Edition, pessoal. Depois eu vou dar uma faladinha sobre a Founders, né? E o sistema de refrigeração dela, que é diferente, e o sistema de construção, certo? E em contrapartida, pessoal, tem no site aqui da AMD a RX 480, certo? Porém, a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui, ó. Primeiro, a RX 480, né? Ela só tem modelo de referência, por enquanto, no mercado, né? E ao contrário da Nvidia, que começou já no modelo, lançando o modelo entusiasta, high-end, né? Foram as placas de vídeo mais poderosas do mundo e tal. A Nvidia preferiu focar, né, a Polaris, né, o lançamento da Polaris, justamente na parte do mid, no mid-high ali, do mid-end ali, o pessoal que é mid, que usa PC pensando no custo-benefício. Por quê? Pessoal, onde mais se tem vendas de placas de vídeo, né, é o pessoal mid, ou seja, o pessoal que é assalariado, o pessoal que está procurando jogar, né, sem aquela exuberância, aquele glamour todo de você ter duas 1080 ou de você ter 500 placas de vídeo, entendeu? Ou seja, a AMD está procurando o quê? Ter uma grande vendagem, né? E começar a abocanhar novamente, né, o que ela perdeu, né? Que foi muito mercado nessas últimas duas gerações de placas de vídeo que ela lançou, né? Que foram a R9 200 e a R9 300, né? Duas gerações que passaram. A gente sabe, pessoal, que a AMD, né? Na série HD, né, a última grande série da AMD foram, né, a HD 7950, 7970 e 7990, né, que eram com puta desempenho para a época, né, e comparado à concorrência da Nvidia, tinham muito desempenho, eram placas muito acima da média, porém tinham problemas, né, toda a série HD, né, a AMD às vezes extrapolava um pouco, né, no que
poderia ou não colocar nas placas, e as placas acabavam dando muito defeito, né? Que manchou um pouco o nome da empresa, né? Até quando era a época que estava sendo comprado e tal, na parte quando a TI foi vendida para a AMD, e a AMD achou sobre administrar muito isso, e aquelas séries HD, né? Com essa série 2000, acho que série 1000, HD 1000 e 2000, 3000, 4000, 5000 e tal, foi indo, até que chegou a série 7000, né? Que foi a última série HD. Depois foi meio que uma série requentada, daí saiu a série R9 200, e depois a requentation da requentation saiu a R9 300, pessoal, né? Porém, a gente sabe que o consumo de energia foi sempre muito grande, mesmo ele sendo abatido aos poucos, né? Desde a série HD até a série R9 300, né? A gente sabe que o consumo de energia da AMD sempre foi muito grande, né? A gente sabe que isso foi sempre o calcanhar de Aquiles, né? Fazer um crossfire de AMD é foda. A gente tem que saber que precisava de uma fonte muito boa ali, certo? Ah, bom, pessoal, falando agora um pouco de RX 480, né? A Safari e a XFX, que fabricam as placas customizadas da AMD, uma das empresas, né? Que são focadas somente em placas customizadas e tal, da AMD, e lançam várias edições especiais, relataram que deu a entender, né, que elas por enquanto não podem vender a RX 480 sem ser a versão padrão. Bom, pessoal, o que é a RX 480 versão padrão de fábrica, né? Aquela versão que tem o base a 1120, né, MHz, e 1266 MHz, né? Essa versão, pessoal, ela é feita para duas coisas. Pessoas que procuram custo-benefício na hora de montar o PC MIDI, ou seja, o pessoal pode usar uma fontezinha de 400 watts, que os 150 watts da fonte não vai implicar, né, em ter que ter uma fonte maior. Segundo, pessoal, essa RX 480 ela é indicada para quem quer fazer crossfire, ou seja, quando, né, sair as versões mais poderosas de RX 480, como vai ter um clock maior, né? E aí que entra a XFX e a Safari, que já falaram que o clock da X480 está chegando facilmente, né, a 1700, 1750, até passando o clock da GTX 1060. O consumo de energia vai disparar, ou seja, a gente pode contar que elas vão consumir 180 watts, entendeu? 190 watts, assim vai sair do padrão 5 pinos, ou seja, você fazer, por exemplo, se você quer ter uma placa mais poderosa e você tem fonte sobrando, vai ser interessante você comprar a RX 480 a versão não padrão, ou seja, a versão com overclock de fábrica, ou seja, a versão que vai chegar lá aos 1700 MHz. E provavelmente, pessoal, aumentando lá 500 MHz quase em cima do boost clock aqui, ó, você vai ter um salto de desempenho muito grande. Lembrando que você vai quase estar aumentando o desempenho da placa de 30, 35 até 40%, certo? E você vai romper a barreira dos 6 teraflops, né? Daí chega um desempenho entre a GTX 1060 e a GTX 1070, ou seja, vai ser como se fosse uma RX 480 e a RX 480X, entendeu? Mais ou menos o que aconteceu com a R9 380 e a R9 380X, que era o meio termo entre a 970 e a 960. Então, porém, como o consumo de energia vai aumentar, a pinagem também vai aumentar, vai passar de 6 pinos para 8 ou mais pinos, ou seja, ou vai ser um conector de 8 pinos, né, 6 mais 2, ou dois conectores de 6 pinos. Sendo assim, pessoal, para fazer crossfire, né, utilizando placas que vão consumir 180, né, então o custo-benefício vai cair um pouco, né. Duas RX 480 referência em crossfire, certo? Tem um desempenho similar, um pouco inferior até, que uma GTX 1080, ou seja, você consegue um desempenho, né, parecido, porém consumindo ali, gastando no caso, né, $100 a menos. E não tendo um gasto tão grande, né, de energia. A gente sabe que você precisa, né, ter cenários favoráveis, como ter uma placa que aceite Crossfire, né, e ter fonte suficiente para aguentar
multi-GPU da AMD, né, que é o Crossfire, obviamente. Sendo assim, seria favorável para você comprar um RX 480 referência e posteriormente comprar outra RX 480 para fazer um Crossfire, caso você estivesse pensando em rodar jogos em 4K, por exemplo. Hoje você tem um monitor Full HD, né? E posteriormente você quer comprar um monitor 2K 144 Hz ou um 4K 60 Hz, beleza. Você pode ir lá comprar um agora e posteriormente, quando você tiver dinheiro para trocar o monitor, você comprar outra placa de vídeo e fazer um multi-GPU, certo? Ou você está querendo montar um PC, né? Você está com a placa de vídeo um pouco antiga e está querendo comprar um PC com custo-benefício legal, vai de RX 480 versão padrão, assim você economiza na fonte, né? Tá querendo montar um PC do zero. Mas agora, se você tem fonte sobrando, né, e não tem pretensão nenhuma, você pode ou comprar um GTX 1060, se você não quer trocar o monitor, né? Porque lembrando, pessoal, acima de 4 teraflops, ou de 4 teraflops, você o Full HD já é uma resolução que não se aplica, certo? Porque você vai estar ultrapassando lá os 60 frames por segundo, né? E você vai estar sobrando placa de vídeo. Ou seja, para você que tem um monitor ultra wide ou monitor 2K, entendeu? Ou um monitor Full HD, porém acima de 60 Hz, é monitores de 120, 144 Hz, porém Full HD, você que joga jogo tiro, é interessante ter uma RX 480 ou uma GTX 1060, certo? Pensando nisso, pessoal, a gente tem que ponderar o quê? Vou pensar posteriormente em fazer multi-GPU, então vou de RX 480, certo? Quero escolher um PC que use a menor fonte possível ali. Vai de RX, vai de GTX 1060, certo? Daí é uma escolha que você tem que ser sempre racional, né? A gente não está falando de um produto de 30, 40 reais, está falando de um produto que custa de 1.200 a 1.700 reais, por aí vai custar mais ou menos as variações das placas de vídeo, certo? Então, pensando nisso, né, o que pode dar uma limitada, novamente, que eu quero falar, é o seguinte: esses 6 GB aqui, ó, Rise of the Tomb Raider no Ultra em Full HD já consome 6 GB em alguns momentos, certo? E pensando que futuramente pode ser que você queira jogar um jogo que não seja tão bem otimizado, um jogo que seja muito pesado, isso pode vir dar algum problema. Ou se você querer jogar um jogo em 2K, por exemplo, né, GTA em 2K, você chega a usar 7 GB de vídeo, certo? Se você botar tudo no Ultra. Uh, Mesmo o anti-serrilhamento, pessoal, você como desempenho, agora textura, você ocupa muito vídeo, certo? Ocupa muito memória de vídeo. Então tem que ser pensado nessa parte também. Eu acho que a GTX 1060 pode ser que futuramente tenha uma versão de 8 GB também, né? Acho que seria interessante. Porque uh, seria interessante para quem quer jogar em 2K, por exemplo, né? Porque 6 GB você vai começar a usar memória compartilhada e quem usa memória compartilhada sabe que se perde desempenho, certo? Porque é uma memória que está com um clock muito inferior à memória que é utilizada direto no PCB da placa de vídeo, que é a memória on-board da placa de vídeo, certo? Então, pessoal, uh, falar um pouco aqui do sistema, né, de refrigeração. Não lembro agora se eu já falei ou não, mas aquele sistema de refrigeração da RX aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Esse sistema que eles chamam de blower, né, um fan blower, ele é principalmente, né, utilizado ali na Founders Edition, nesse modelo de referência da AMD. Por quê? Porque quando você faz multi-GPU, um GPU sempre está muito próximo da outra. Ou seja, uma das duas GPUs vão acabar aqui sugando o ar quente da outra, certo? A GPU que estiver sugando o ar, certo? Do PCB traseiro da outra vai superaquecer. E a gente lembrando, quando passa numa certa temperatura, a, as placas de vídeo hoje têm um sistema que corta o desempenho para poder manter a temperatura ideal, né? A gente sabe que a temperatura ideal a ser mantida hoje é entre, no máximo, né, de 80 a 90 graus, né, dependendo da marca e tal. Então,
esse sistema aqui é mais interessante, né, para quem aí está procurando fazer multi-CPU, né? Obviamente que sistemas híbridos ou sistemas que usem arrefecimento a água são muito mais interessantes que usar simplesmente um blower, né? Mas a gente sabe que se você quer algo melhor, né, quer uma dissipação de calor melhor, você vai ter que pagar por isso. Então, esse é um modelo, né, com melhor custo-benefício para fazer multi-CPU. É usar o CPU, né, desculpa, o cooler em formato de blower nas placas de vídeo, certo? Inclusive a AMD no outro lado aqui, ó, também tem uma abertura, ou seja, sugar por lá, por trás, né, e pela frente. E aqui, pessoal, ó, ela suga o ar da frente da placa também. Essa parte da frente aqui ela é aberta, tá bom? Bom, pessoal, quer dizer que é isso. Espero que o que eu falei pode ter ajudado vocês a dar uma escolha, certo? E uma dica também é pensar o seguinte, não é uma hora ideal para comprar um monitor 4K, um investir em 4K, tá? Eu acho que está um pouco fora da nossa realidade, assim como eu acho que o GTX 1080 está fora da nossa realidade. E ah, quando começar a entrar os monitores aí, já com tecnologia OLED e HDR, eu acho que seria interessante começar a pensar em comprar esses monitores, né? Porque o HDR ele tem uma qualidade superior, né? Inclusive aos monitores LED IPS, né? Com painel IPS. Então, às vezes você ter o HDR, pessoal, tem 16 milhões de cores a mais por pixel, né? Possibilidade de cores a mais por pixel do que um monitor Full HD. Então, comparando visualmente, o jogo fica muito mais vivo e bonito quando você tem HDR. Então, é uma coisa que posteriormente, né, a troca dos monitores antigos por monitores novos e tal, você já compra talvez um monitor 4K com HDR, um monitor 2K com HDR, né, já troca a resolução e a tecnologia do painel do monitor, certo? Bom, pessoal, desejo tudo de bom para vocês, um abraço, comentem, tá? Se quiser comentar, dê um like se quiserem, tá? Eu nesse canal aqui, ele é um canal nosso, né? É um canal que eu não ganho dinheiro com ele. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu até aqui, parabéns, você tem uma paciência enorme, né? Eu teria paciência para um vídeo tão longo assim. E um abraço, beleza?